O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. No versículo 13 de Lucas 11, Jesus diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Para entendermos o que significa pedir o Espírito Santo, precisamos antes entender um princípio fundamental de interpretação bíblica. O fato de Deus dizer algo em sua palavra nem sempre significa que esteja dizendo a você. Se você costuma abrir a Bíblia a esmo e acha que o primeiro versículo que vê é uma ordem direta de Deus para você, cuidado. Cuidado para não fazer bobagem. Quando a passagem disser assim: Judas foi e enforcou-se. Isso está em Mateus 27, 5. Existem passagens que são ditas a Israel e existe a doutrina dos apóstolos dada à igreja, nas epístolas. Há ordens dadas no Antigo Testamento para determinadas pessoas que hoje nos servem de alento, mas que não foram dirigidas diretamente a nós. Existem também experiências pessoais de servos de Deus que nada têm a ver conosco. Portanto, quando lê algo, pergunte: a quem Deus disse? Quando Deus disse? Em que circunstâncias? O que veio antes? O que veio depois? Se aplicarmos este princípio aqui, veremos que Jesus está dizendo isto aos discípulos que ainda não têm o Espírito Santo habitando neles. Em João 7,39 diz que até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Portanto, temos aqui um grupo de pessoas que, apesar de terem o Espírito Santo com eles, ainda não desfrutam do Espírito Santo habitando neles. É normal que Jesus lhe dissesse, então, para pedir o Espírito Santo, o que eles efetivamente passariam a fazer até o dia de Pentecostes, quando o Espírito veio habitar neste mundo, no crente individualmente e na igreja coletivamente. Logo após a ressurreição, Jesus diria aos discípulos em Lucas 24:49, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. E minutos antes de sua ascensão aos céus, ele prometeria, em Atos 1:8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então, no capítulo 2 de Atos, nós lemos que chegando o dia de Pentecoste, estavam reunidos num só lugar, todos eles, e de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Isso está em Atos capítulo 2, versículo 1 em diante. Ao fundar a igreja, Deus desfazia a confusão de línguas que começou em Babel, quando os homens quiseram construir uma torre que alcançasse o céu para perpetuarem o seu nome na terra. Em Atos 2, Deus estava formando o corpo de Cristo, um povo que, apesar das diferenças linguísticas, deveria se entender como se todos falassem o mesmo idioma. Só então aqueles discípulos receberiam o Espírito Santo para habitar neles. E hoje, quando é que alguém recebe o Espírito Santo? A resposta nós veremos nos próximos 3 minutos. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.